Não sei se vão ser 3 ou 4 quintas-feiras, nós vamos descobrir isso no decorrer da semana, mas a gente vai iniciar hoje uma palavra sobre a Epístola aos Colossenses. Eu quero avisar os irmãos que eu estou gripado, peguei uma gripe forte ontem, então, além de dores no corpo, estou com a voz meio comprometida, mas a gente vai caminhar aqui. Como eu disse, irmãos, estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens sobre a carta aos Colossenses. Nós estamos chamando esta série de Colossenses a expressão da suficiência de Cristo. E a mensagem 1, primeira mensagem desta série, tem como tema a igreja cristocêntrica. E é a mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite. Antes de nós lermos o texto, quero fazer uma pequena introdução a esta série. Você pode anotar no seu esboço se você achar necessário. Como eu disse, são informações a termos de conhecimento, que vale a pena a gente repassar. Bom, irmãos, a cidade de Colossos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, era a igreja do Senhor Jesus Cristo que se reunia na cidade de Colossos. Essa cidade, irmãos, era uma cidade que ela já tinha sido forte, ela já tinha sido no passado uma cidade grande, tá? Apenas como título de informação, mas na época do apóstolo Paulo, na época em que essa carta é escrita, irmãos, essa cidade era uma cidade em queda, era uma cidade em decadência, por um motivo muito simples, tá? Que acontece com muitas cidades. Duas cidades vizinhas à cidade de Colossos, que eram as cidades de Laodiceia e Hierápolis, elas cresceram. E conforme elas cresceram, elas esmagaram ali a cidade de Colossos. E a cidade de Colossos perdeu espaço, tá? Perdeu espaço. Então estamos falando de uma carta. Repito, isso é a tema de introdução para gerar conhecimento. Estamos falando de uma carta que foi escrita a uma igreja que ficava em uma cidade que estava em decadência, ok? Agora, falando um pouco da igreja, a igreja de Colossos, irmãos, era uma igreja com muitas qualidades. Mas, embora Paulo escreva essa carta à igreja de Colossos, tudo indica que não foi ele que fundou esta igreja. Tá? Lembram que na epístola aos Filipenses, quando nós falamos da introdução, nós falamos que aquela igreja foi uma igreja de quando Paulo e Silas estavam na sua viagem missionária, encontraram a irmã Lídia, vendedora de tecido, fundaram uma igreja na casa dela, ali começaram a igreja. Lembra que eu falei que Paulo ele iniciou aquela igreja, ele fundou, participou do início daquela igreja, a igreja de Filipenses? Não acontece a mesma coisa com a igreja de Colossenses. Tá? Paulo ele não participa dessa fundação da igreja, ele não participa desse início da igreja. Tudo indica que tenha sido um mensageiro enviado por Paulo, que tenha dado início a esta igreja quando Paulo estava em Éfeso fazendo a sua viagem missionária. Então falei sobre a cidade, rapidamente dei o perfil da cidade, falei rapidamente sobre a igreja e a tema de introdução ainda, quero falar o contexto da carta. Porque tudo que é escrito na Bíblia tem um contexto. E a gente não pode entrar diretamente em um texto sem entender o contexto. Por que Paulo escreve essa carta? O que estava acontecendo com aquela igreja? Isso tudo a gente tem que se questionar. Isso faz parte do contexto. O que estava acontecendo naquela igreja, irmãos, era simples em termos de se passar o conhecimento. Aquela igreja estava sendo bombardeada por filosofias que distorciam a imagem de Jesus. Filosofias, heresias, que não apontavam para distorcer homens, elas apontavam para distorcer a imagem do Cristo. Então Paulo vê algo muito preocupante acontecendo ali naquela cidade, pois a imagem de Jesus Cristo estava sendo atacada. Então Paulo escreve essa carta dentro desse contexto. Aí, se os irmãos forem perceber, tudo tem uma explicação,
A carta aos Colossenses, irmãos, é um tratado cristológico. Por que o tema da nossa série? A expressão da suficiência de Cristo. Porque Cristo é o assunto principal da carta. Consegue entender por que determinadas coisas nós lemos na Bíblia? Se os irmãos não entendem esse pano de fundo, os irmãos vão ler lá, nossa, Paulo está falando tanto sobre Cristo. Por que, irmãos, que ele está falando tanto sobre Cristo? Porque essas filosofias, essas heresias estavam sendo pregadas para distorcer a imagem de Cristo. É por isso que Paulo fala tanto sobre Cristo nessa carta. Então, por exemplo, se você quer encontrar uma das cartas de Paulo que fale sobre Cristo, essa é uma. Então, Colossenses é uma carta de um tratado cristológico. Eu sei que essas mensagens que envolvem estudo não são as das mais fáceis de serem entendidas, tá? Então, estou falando de uma forma muito simples, para que os irmãos consigam entender, para que a gente possa entrar na aplicação da carta. Vamos ao texto agora? Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo de 1 a 23. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Percebam como Paulo começa a falar sobre Jesus, né? Voltando no versículo 15, onde ele começa a falar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós oramos nesse momento, o momento em que acabamos de ler a Tua palavra,
Pedimos nesse momento, Pai, a direção, a condução do Teu Espírito Santo. Que haja um ambiente agradável aqui, Deus, para que Teu Espírito passeie no meio de nós. E seja o Senhor a ministrar essa palavra no nosso coração. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é que nós lemos aqui nesse capítulo e nos versículos de 1 a 23? Nós lemos o primeiro momento que Paulo faz a saudação à igreja. Ele se apresenta, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, e cita Timóteo que estava com ele. No segundo momento, Paulo fala sobre a alegria que ele tem nessa igreja. E nós lemos lá quando Paulo fala sobre a fé desses irmãos, que era uma fé firme, o amor que eles tinham uns pelos outros. E logo depois Paulo entra direto no assunto principal dessa carta, como eu já disse, que é falar a respeito de Cristo, que é falar a respeito de Jesus. Então Paulo, escrevendo a esta igreja, ele começa a falar de Cristo. E ele fala que Cristo é a imagem de Deus. Ele fala que Cristo é o primogênito de toda a criação, pelo qual foram criadas todas as coisas. Paulo fala que Cristo é o cabeça do corpo e que esse corpo é a igreja. Paulo fala que em Cristo habita toda a plenitude e que esse Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, tem o poder de reconciliar todas as coisas através desse sangue derramado na cruz. Ou seja, irmãos, aqui está o esboço do que vamos refletir nessa noite. Aquilo que Paulo fala a essa igreja nesses versículos que nós lemos. E eu repito, o assunto principal é destacar o Cristo. Destacar a pessoa de Jesus. Fazer com que aqueles irmãos entendam que aquela igreja, acima de todas as coisas, ela precisa ser uma igreja cristocêntrica. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Que nós sejamos uma igreja cristocêntrica. Pensa aqui comigo, irmãos. Toda heresia tem os seus prejuízos. Se levanta alguém no nosso meio e começa de forma individual pregar uma heresia, essa heresia vai ter um prejuízo para a igreja. Em toda a igreja, toda heresia que é pregada, ela tem um prejuízo. Mas preste atenção, irmãos, a heresia que é pregada em cima da pessoa do Cristo é muito séria. E é isso que faz Paulo enxergar a importância dele escrever para essa igreja. Porque naquela igreja não estava sendo pregado coisas contra homens. Não era a liderança da igreja que estava sendo atacada. Quem estava se levantando no meio daqueles irmãos para pregar essas heresias, não estava falando contra Paulo. Não estava falando contra os líderes da igreja. Não era o comportamento dos crentes, irmãos, que estavam sendo atacados. Era a pessoa de Jesus. Era o dono da igreja. É o cabeça da igreja que estava sendo atacado. Então Paulo olha para isso e vê muita necessidade em escrever para essa igreja. E aí nesse texto, irmãos, com base nas palavras de Paulo, eu quero destacar com os irmãos as marcas de uma igreja cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica, irmãos? É uma igreja que vive espelhada, em conformidade com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que o Senhor Jesus Cristo não é apenas o cabeça, mas Ele é o centro dessa igreja. Os irmãos me vêm falando muito isso aqui. Quantas vezes os irmãos já me viram falando, irmãos, antes de nós sermos denominacionais, nós precisamos ser cristãos. E o nosso evangelho precisa ser baseado na pessoa de Cristo. Os irmãos já me viram falar aqui que a nossa leitura da Bíblia precisa ser uma leitura baseada na pessoa de Cristo. Porque Cristo, irmãos, é aquele que vai nortear a igreja. Cristo é aquele que vai dar os parâmetros pelo qual a igreja deve agir. Então existe uma preocupação muito grande aqui de Paulo para esta igreja, para que ela seja e continue sendo uma igreja cristocêntrica. Então você pode preencher no seu esboço, no primeiro tópico, que esse texto nos ensina, irmãos, que a igreja cristocêntrica, ou uma igreja cristocêntrica, é a igreja que vive uma fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar juntos? A igreja cristocêntrica é aquela que vive uma fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Os versículos 3 e 4 vai dizendo assim, olha, Paulo falando à igreja: sempre agradecemos a Deus,
o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Olha que interessante, irmãos. Embora esta igreja estivesse sendo atacada por filosofias e heresias contra a pessoa de Jesus Cristo, o que acontecia com essa igreja? Ela se mantinha fiel, inabalável na sua fé em Cristo Jesus. Olha, irmãos, isso é importante demais a gente aprender como igreja. Por que a gente está aqui? Por que existe a igreja, irmãos? Podem participar. Por que existe a igreja? Muito simples responder isso. Por que nós estamos aqui? Quem é a razão principal de nós estarmos aqui, irmãos? É Cristo. É Cristo. O que a palavra de Deus vai nos dizer? Que Cristo amou a igreja, tanto amou que entregou-se a si mesmo por ela. Por que a igreja existe? Porque Cristo, irmãos, foi o verbo encarnado, nasceu, viveu, morreu em favor da igreja, para que possamos nos reconciliar com Cristo. E quando ele teve a sua aparição aos discípulos, e logo depois ele ascendeu os céus, ele enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para estar com os crentes, e na descida do Espírito Santo, nós temos a criação da igreja do Senhor Jesus Cristo. E até hoje, irmãos, 2000 anos depois, a igreja do Senhor Jesus Cristo continua viva. Nós somos descendência dessa descida do Espírito Santo, dessa criação dessa igreja. Nós somos a continuidade dessa igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que nós existimos como igreja, irmãos? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E Paulo está dizendo para essa igreja, elogiando ela, que ela tinha uma fé inabalável. O que é ter uma fé inabalável na pessoa de Cristo como igreja, irmãos? É entender que a igreja passa por turbulências. Ou essa daqui nunca passou? É entender que a igreja passa por dificuldades, ou essa aqui nunca enfrentou. É entender que a igreja vive as suas crises, ou essa aqui nunca viveu. É entender que a igreja, ela tanto ganha, ela tanto conquista, como às vezes ela perde. É entender que a igreja muitas vezes navega num mar tranquilo, mas em outros momentos ela navega num mar agitado. Mas preste atenção. É sobretudo entender que, a despeito de todas estas coisas, a igreja não pode se enfraquecer na sua fé em Cristo Jesus, porque a igreja precisa entender que existe alguém que está acima de nós, que cuida da sua igreja, e esse alguém é Jesus. E você caminha muito tempo nessa igreja, independente de não caminhar muito tempo nessa igreja, você caminha muito tempo em outra igreja, você caminha muito tempo na fé cristã e já esteve congregando em outra igreja. Me responda uma coisa. Você é testemunha de que Deus cuida da igreja, sim ou não? Quando a igreja passou por dificuldades, quem cuidou da igreja, queridos irmãos? Quando a igreja não era cuidada por pastor, quem cuidava da igreja? Quando a igreja estava vivendo as suas crises, quem cuidava da igreja? Quem cuida da igreja, irmãos, é o Senhor Jesus. É por isso que a igreja precisa ter uma fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, a expectativa de uma igreja não pode estar em um pastor. Por mais bem formado que ele seja, por melhor que seja a sua oratória, por maior que seja a sua capacidade de liderança, a expectativa de uma igreja não pode estar depositada em homens. A expectativa da igreja precisa estar depositada em Jesus. A igreja não pode atribuir as suas dependências às pessoas. Olha, eu tenho um ministério de louvor muito bom. Coitado da igreja se esse ministério se dispersar. Coitado coisa nenhuma. Coitado é deles se deixarem de fazer a obra de Deus, porque a obra do Senhor não vai deixar de ser feita por pessoas, porque quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. Paulo está dizendo que a fé da igreja precisa ser inabalável na pessoa de Cristo, porque é Ele que cuida da igreja. Queridos, os dons que nós não temos revelados no corpo, quem vai conceder os dons é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Se nós não temos pessoas suficientes para ensinar na igreja, quem vai levantar pessoas para ensinar é o Senhor. Se nós não temos pessoas necessárias para fazer toda a obra da igreja, quem vai levantar e providenciar é o Senhor Jesus, porque Ele é o dono da igreja, e a fé da igreja precisa ser sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Gripado fica mais difícil. A igreja cristocêntrica, irmãos, nós aprendemos em segundo lugar nesse texto, é aquela que vive de forma recíproca o amor entre os irmãos. Vamos falar juntos novamente? A igreja cristocêntrica é aquela que vive de forma recíproca o amor entre os irmãos. E aí Paulo continua dizendo à igreja, olha, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, como já falamos no tópico 1, e mais o quê? Do amor por todos os santos. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela não apenas deve ter uma fé inabalável na pessoa do Cristo, como ela precisa viver o amor uns pelos outros. E aqui eu faço uma observação, ela é muito pessoal, ela é muito única. Você pode concordar com ela ou não. Como a gente costuma dizer, isso agora digo eu e não o Senhor. Irmãos, na minha análise, a igreja brasileira evangélica está muito longe de ser uma igreja que viva o amor uns pelos outros. Quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para a igreja dos primeiros séculos, quando a gente olha para a vida de Jesus e tudo aquilo que Jesus ensinou, eu afirmo como posição minha, a igreja evangélica brasileira, ela está muito longe de ser uma igreja que vive o amor uns pelos outros. Olha, irmão, você pode não concordar, mas é muito mais fácil a gente viver um relacionamento superficial do que viver um relacionamento de amor uns pelos outros. É muito mais fácil a gente, embora faça parte do mesmo corpo, embora a gente se considere e diga que nós somos uma família cristã, a gente vive um relacionamento do oi, tudo bem. E não uma relação de aproximação, uma relação de cuidado, uma relação de amor. É muito mais comum, irmãos, a gente viver uma vida cristã egoísta, individualista, que nos causa cegueira em relação ao próximo, do que a gente viver uma vida de proximidade e de amor uns pelos outros. Paulo está dizendo e elogiando esta igreja, porque além dela ter uma fé inabalável em Jesus Cristo, ela vivia um amor recíproco, uns pelos outros, ou seja, pelos santos. Então, irmãos, o amor, ele precisa existir. Em primeiro lugar, grave isso, não está no seu esboço. Em primeiro lugar, o amor precisa existir. Em segundo lugar, o amor precisa ser recíproco. Em terceiro lugar, ele precisa ser poimênica. Eu vou te explicar o que é isso. Tem um pastor americano que ele é especialista em aconselhamento pastoral. E todos os livros que ele tem, ele escreve sobre aconselhamento. O nome desse pastor é Klinebel. Em um dos seus livros sobre aconselhamento pastoral, ele vai dizer assim, olha, sem medo, o papel de um pastor na igreja é importante. Aí ele continua falando sobre o pastor. O papel que o pastor faz de aconselhar as pessoas é importante. Aí ele completa, mas um membro da igreja, de vez em quando, ele vai precisar do pastor. Vão entendendo o que eu estou dizendo. O papel do pastor é importante, o papel do aconselhamento pastoral é importante. Aí ele diz, mas de vez em quando a ovelha vai precisar do pastor. Mas todos os dias ela vai precisar de poimênica. Aí ele vai dizer que poimênica é quando a igreja entende que o papel de cuidar é de todos e um cuida do outro. Aí ele vai dizer, de vez em quando uma ovelha precisa ser cuidada pelo pastor, mas todos os dias ela precisa ser cuidada uma pela outra.
É disso que Paulo está falando sobre a igreja de Colossenses. É disso. É de uma igreja que tinha uma fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo, mas vivia um amor especial, um amor que chamava a atenção, porque ele era recíproco, porque ele acontecia diariamente, porque as pessoas se importavam umas com as outras, as pessoas cuidavam das necessidades umas das outras. Irmãos, repito, nós caminhamos muito longe desse propósito de Deus para a igreja. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto que a igreja cristocêntrica é aquela que frutifica. E ele continua dizendo no versículo 6, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmãozinho, sabe que não existe igreja perfeita, mas preste atenção no que Paulo está dizendo sobre essa igreja. Ele diz, vocês são uma igreja que a fé de vocês é inabalável, vocês têm uma fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês são uma igreja que vocês vivem o amor uns pelos outros, e vocês são uma igreja que vocês frutificam. E eu espero que vocês continuem frutificando. Irmãos, a gente aprende que uma igreja cristocêntrica, irmãos, ela não pode ficar estagnada. Ela não pode ficar paralisada, ela não pode ficar prostrada. Porque se a igreja é de Cristo, ela precisa viver aquilo que Cristo viveu. E me responda você, quando você lê os evangelhos, você vê um Cristo estagnado? Quando você lê os evangelhos, você vê um Cristo parado, um Cristo prostrado? Irmãos, os 3 únicos anos de ministério do Senhor Jesus Cristo foram 3 anos intensos. Ele ensinou, ele formou discípulos, ele viajou, ele dormiu, ele pregou, ele multiplicou pães, ele fez milagres, ele deu vista a cegos. Jesus Cristo vivia uma vida em movimento, o evangelho em movimento. Assim precisa ser a igreja. A igreja, irmãos, que ela é cristocêntrica, ela precisa estar em movimento. Ela não pode parar. Não se tira férias no mundo espiritual. A igreja não pode parar. E estando em movimento, irmãos, ela precisa frutificar. Ela precisa crescer. E fazendo tudo isso de forma o quê, irmãos? De forma saudável. A igreja cristocêntrica é uma igreja também que dá frutos. Aprendemos também, irmão, você pode preencher no seu quarto tópico, que a igreja cristocêntrica é aquela que vê em Jesus Cristo a imagem de Deus. E nós entramos na parte agora que Paulo começa a falar sobre Cristo. E a primeira coisa que ele fala, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Cristo, irmãos, é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Não existe revelação de Deus maior do que Jesus Cristo. Grave isso. Qual é a maior revelação de Deus, irmãos? A maior revelação de Deus é Jesus Cristo. Quantos aqui nunca fizeram, nunca ouviram essa pergunta que eu vou fazer agora? Como que eu posso conhecer a Deus? Quem nunca fez ou nunca ouviu essa pergunta? Como que eu posso conhecer a Deus? Afinal, se Deus é invisível, como que eu posso conhecer um Deus invisível? Irmãos, como nós podemos conhecer um Deus invisível? Olhando para aquele que se fez visível. Olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Você tem curiosidade para saber como Deus pensa? Vai ler a Bíblia e tenta entender como Jesus Cristo pensava. Você tem dificuldade para entender como que Deus age? Vai ler a Bíblia e vai ver como Jesus agia. Você tem dificuldade de entender o que é prioridade para Deus? Vai ler a Bíblia e ver o que era prioridade para Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus. Paulo vai dizendo, olha, não aceita essas heresias, não aceita essas filosofias que estão sendo pregadas contra a pessoa de Cristo. Cristo é a imagem do Deus vivo. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Ele é a maior revelação. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 9, quem me vê, vê o Pai. Queridos, quer conhecer mais sobre Deus? Você tem sede de Deus?
Você tem desejo de conhecer mais sobre Deus? Conheça mais sobre Cristo, porque quanto mais você conhece sobre Cristo, mais você conhece sobre Deus. Mas não fica nesse estágio, passa para o estágio seguinte: viva conforme Cristo vivia, porque quanto mais você vive igual a Cristo, mais parecido com Deus você é. Quinto lugar, a igreja cristocêntrica é aquela que se submete à autoridade e governo do cabeça da igreja, que é Cristo. Vamos falar juntos? A igreja cristocêntrica é aquela que se submete à autoridade e governo do cabeça da igreja, que é Cristo. Irmãos, existe uma analogia aqui. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como noivo. E a Bíblia apresenta a igreja como noiva. E ela fala desse casamento, do noivo com a noiva, que é o casamento de Jesus com a igreja. E nesse casamento, que faz uma analogia também ao casamento dos seres humanos, Jesus, que é o noivo, é o cabeça. E ele tem autoridade sobre a noiva, que é a igreja. Ele tem governo sobre a noiva, que é a igreja. Logo, a igreja não pode viver longe desse princípio. Logo, irmãos, toda a autoridade da igreja precisa estar submetida à autoridade de Cristo. Se a autoridade da igreja não está submetida à autoridade de Cristo, Cristo não tem sido cabeça da igreja. E eu te convido a fazer uma análise nesse momento. Uma análise muito pessoal e local. Pergunte a si mesmo e responda para si mesmo nesse momento. Irmãos, o que essa igreja tem feito? Essa igreja, Primeira Igreja Batista em Barra Mansa, o que ela tem feito? Agora responda para si. O que ela tem feito exalta a Cristo? O que ela tem feito está de acordo com a mensagem do Cristo? O que ela tem feito se submete à autoridade do Cristo? Se a resposta é sim, irmãos, ela é uma igreja que Cristo tem sido cabeça. Se a resposta é não, tem algo de muito errado com essa igreja. Mas eu te convido à segunda análise. E a segunda análise é: o que você tem feito? Como você tem vivido? E o que você tem feito e a forma que você tem vivido te submete à autoridade de Cristo? Coloca Cristo como Senhor da sua vida? Coloca Cristo no governo da sua vida? Se a resposta é sim, Cristo tem sido cabeça da sua vida como igreja. Se a resposta é não, tem algo muito errado na sua vida. Em último lugar, terminando nossa palavra, a igreja cristocêntrica é aquela que foi reconciliada com Deus através de Cristo. Vamos falar juntos? A igreja cristocêntrica é aquela que foi reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. E o texto vai dizendo: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui, encerrando essa palavra. A igreja não é um clube. A igreja não é um encontro social que busca reunir pessoas. Igreja é um lugar de pessoas regeneradas, transformadas e reconciliadas com Deus. E as que aqui chegam precisam ser alcançadas por nós, para que também sejam regeneradas, transformadas e reconciliadas com Deus. Irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o alto preço que Ele pagou na cruz, derramando o seu sangue, foi para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai.
Porque nós nascemos em herança do pecado, nascemos afastados do Pai, mas quando nos encontramos com a pessoa de Cristo, Ele nos reconcilia com o Criador, Ele nos reconcilia com o Pai. Igreja é lugar de pessoas reconciliadas com Deus. Você precisa ser alguém transformado pelo sangue de Cristo. Você precisa ser alguém regenerado pela cruz de Cristo. Você precisa ser alguém reconciliado pela pessoa de Cristo Jesus. Conclusão dessa palavra, irmãos, que eu e você, que nós sejamos uma igreja cristocêntrica. Sejamos uma igreja cristocêntrica, que dentro desse contexto, é uma igreja com a fé inabalável, é uma igreja que vive de forma recíproca o amor entre os irmãos, é uma igreja que dá frutos, é uma igreja que vê Jesus Cristo como a imagem de Deus, que aceita a sua autoridade e se submete debaixo dele, que é o cabeça da igreja, e é uma igreja de pessoas que já foram alcançadas, regeneradas, transformadas e reconciliadas com o Pai através de Jesus Cristo. Irmãos, que eu e você sejamos essa igreja, que nós tenhamos essa marca, e que assim como o Colossenses, que foi uma igreja que era falada, ao ponto de Paulo dizer, olha, eu ouvi falar de vocês, que muitas pessoas ouçam falar de nós, mas nunca ouçam falar de nós em assuntos relacionados à desonra, mas ouça falar de nós em assuntos que glorifique e exalte o nome de Deus. E que assim sejamos uma igreja cristocêntrica. Amém, irmãos? Ministério de Louvor, Deus abençoe.